Na Segunda Guerra Mundial houve combates realmente épicos, mas um deles chama muito a atenção dos hispânicos. Neste, vários regimentos espanhóis que serviam ao eixo enfrentaram tropas de choque soviéticas com uma desvantagem de 10 para 1. 43 mil homens, apoiados por tanques e artilharia, enfrentaram nossos protagonistas de hoje, que eram apenas 4.900 homens. E apesar de tudo, acabaram obtendo a vitória, mesmo sem ter veículos blindados nem muitas peças de artilharia. Quem eram esses homens? E como eles derrotaram um gigantesco exército soviético, apesar de terem uma desvantagem esmagadora? Neste vídeo vamos aprofundar nesta batalha épica, então fique à vontade. Meu nome é Kevin Aguilar e isso é Guns Club. Para falar sobre essa batalha, temos que voltar para 10 de fevereiro de 1943. Stalingrado acabara de cair nas mãos dos soviéticos e, animado pela sua recente vitória, o general Georgy Zhukov queria dar outro duro golpe nos alemães, desta vez no norte. Antes do dia 10 de fevereiro, os alemães procuravam cercar Leningrado para conseguir tomar a cidade e estabelecer comunicação terrestre com os finlandeses, para dessa forma lutar conjuntamente em uma única frente. Os soviéticos, para evitar a queda de Leningrado, iriam iniciar a Operação Estrela Polar, que visava acabar diretamente com a resistência do eixo no sul de Leningrado e empurrá-los o mais longe possível da Finlândia. Para isso, seria realizado um ataque conjunto de vários flancos, cercando todos aqueles que resistissem a recuar. Para a batalha, os soviéticos teriam à sua disposição 47 mil homens com 100 tanques T-34 e KV-1 e apoiados na retaguarda por 1.000 peças de artilharia. Não havia possibilidade de vitória para o eixo. Zhukov havia recebido relatórios de que o cerco ao sul de Leningrado estava protegido pela Divisão Azul, um grupo de voluntários espanhóis que consistia em apenas 4.900 homens. O alto comando soviético já havia esmagado em várias ocasiões estes exércitos de apoio, aliados ao eixo em Stalingrado, romenos, búlgaros e italianos, todos armados com armamento obsoleto que muitas vezes datava da Primeira Guerra Mundial, e até mesmo muitos dos soldados nem mesmo sabiam o que faziam na União Soviética. Por isso, quando se confrontaram com os soviéticos, o pouco espírito de luta que tinham e a baixa moral os fez cair no caos. Zhukov pensava que a Divisão Azul não era mais do que outro desses exércitos provisórios, equipados com armamento medíocre e trazidos à força pelo eixo. Por isso, para ele, era uma oportunidade única para dar um duro golpe no eixo. No entanto, ele não poderia estar mais enganado. A Divisão Azul era um grupo de voluntários, por isso se alistaram voluntariamente para lutar, e grande parte deles havia lutado na Guerra Civil Espanhola. Portanto, não apenas tinham muita experiência em combate, mas eram fervorosos anticomunistas e estavam encantados em lutar contra eles. Diferente dos romenos, italianos e búlgaros, seu armamento não era fornecido por sua nação de origem. Desta vez, a Alemanha forneceu a eles armamento moderno e de alta qualidade. Portanto, Zhukov subestimou completamente a Divisão Azul, que eram tropas até mais capazes que as próprias alemãs, por muitas vezes possuírem mais experiência em combate. O principal teatro de batalha seria a cidade de Krasnivor, a única cidade que conectava por ferrovias e estradas a Leningrado. Portanto, se capturassem Krasnivor, esta seria uma ligação direta para levar suprimentos de Moscou a Leningrado, então tomar principalmente Krasnivor seria a chave. Além disso, tomando Krasnivor, eles poderiam encurralar a 4ª Divisão das SS, que pressionava pelo noroeste e que, segundo eles, eram tropas mais competentes. Para isso, as divisões 45 e 63 de guardas e as 122 brigadas de blindados avançariam pelo noroeste à cidade, com direção ao norte da cidade, enquanto a 43 Divisão de Fuzileiros faria o mesmo pelo outro lado das vias do trem. E, finalmente, a 72 Divisão avançaria rio abaixo para pressionar a Divisão Azul e cercá-los pelo seu flanco. A Divisão Azul, composta pelos regimentos 269, 263 e 262, mobilizou diversos batalhões de leste a oeste. Todas as suas forças estavam à espera da inevitável ofensiva soviética. Nos dias anteriores ao dia 10 de fevereiro, eles cavaram trincheiras e locais defensivos para se defenderem de forma mais eficaz.
Até mesmo realizaram uma missa para que todos pudessem ir para o céu se caíssem em combate. Na madrugada do dia 10 de fevereiro, os espanhóis ouviam ao longe da cidade os motores de 100 tanques que tinham que ficar ligados, já que, do contrário, os motores deles congelariam. Escavadeiras também eram ouvidas ao longe enquanto faziam implantações de artilharia. O barulho dos 40.000 homens soviéticos era realmente desmoralizador. Dentro de poucas horas, às 6 da manhã, começaria a Batalha de Krasnivor. As poucas peças de artilharia espanhola abririam fogo contra as tropas soviéticas de maneira preventiva. Os soviéticos nem se abalaram, nem um único disparo foi ouvido. Até exatamente às 6h30, quando toda a artilharia soviética, e quando digo toda, é toda, os 1000 obuses, foguetes e morteiros pesados fizeram uma chuva de 36.000 projéteis sobre as defesas espanholas. Trincheiras, bunkers e demais defesas ficam totalmente em ruínas. Depois da chuva de artilharia, choveriam bombas de 30 bombardeiros escoltados por 20 aviões, causando estragos na artilharia espanhola. Menos da metade das tropas espanholas cairiam vítimas do primeiro ataque soviético. A primeira linha de defesa havia desaparecido por completo. Então, as defesas espanholas se concentraram onde começava a vila. Depois da mega descarga de artilharia, o norte da vila havia se tornado um enorme pântano lamacento. A neve derretida pelas detonações fez com que tudo ficasse inundado de água e, por fim, de lama, o que dificultou o avanço de veículos pesados. Mesmo assim, os soviéticos, extremamente confiantes neste ponto, decidiram avançar. Supunha-se que superavam os espanhóis em 10-1, e após um bombardeio tão intenso não deveriam restar muitos deles. Os soviéticos, ao ultrapassar a primeira linha de defesa espanhola destruída, relatavam baixas iniciais de até 80%, relatórios que estavam realmente inflados. Às 9 da manhã, os soviéticos chegam à vila e são surpreendidos pelo fogo de contenção dos espanhóis. Os soviéticos correram para a vila atirando. No entanto, as metralhadoras espanholas MG-34 e 42 conseguiram suprimir efetivamente os soviéticos por horas. Durante toda a manhã, onda após onda de soviéticos chegaram à vila, fazendo os espanhóis recuarem apenas em alguns pontos da cidade. Muitos eventos épicos ocorreram durante a manhã daquele 10 de fevereiro. Por exemplo, como em La Cresta, um bunker espanhol que tinha sobrevivido à artilharia onde a 8ª Companhia do 262, Regimento de Infantaria, comandado pelo capitão Aros Arena, residia. 70 homens conseguiram defender a área, causando várias centenas de baixas e destruindo 3 tanques, sofrendo apenas 18 baixas. Ou também, como o que fez o voluntário Antônio Pontianido, de 20 anos, que conseguiu derrotar um tanque correndo em sua direção com uma mina antitanque, sendo condecorado com a Cruz Laureada de São Fernando. Ao meio-dia, milhares de soldados, mais soviéticos do que espanhóis, jaziam inertes na terra de ninguém e nas primeiras casas da vila. Os espanhóis estavam contendo muito bem o ataque. No entanto, por volta da 1 da tarde, a esmagadora vantagem soviética estava cercando a vila pelos flancos, empurrando os espanhóis para dentro da vila. Durante toda a tarde de 10 de fevereiro, a grande batalha em Krasnivor foi extremamente difícil. As tropas soviéticas vinham de todas as direções e os espanhóis lutavam rua a rua, assim como os alemães em Stalingrado. No entanto, nas últimas horas da tarde, eles receberam ordens para recuar e estabelecer uma linha de defesa fortificada ao sul da cidade e a nordeste do rio. As batalhas na cidade e a nordeste do quartel-general de Raikolov continuaram até a noite, onde a reserva alemã foi substituindo a divisão azul. Pouco a pouco, para dar-lhes um pouco de descanso, na noite chegaram os reforços dos regimentos estonianos alemães e a Legião Flamenga chegou enquanto a Luftwaffe atacava à frente com estucos. Finalmente, os soviéticos conseguiram derrotar as divisões espanholas do nordeste de Krasnivor do outro lado das ferrovias, utilizando os 50 blindados que restavam para a ofensiva. Eles não podiam flanquear os espanhóis porque não tinham força suficiente, e além disso, os Stuks os ameaçavam por todos os lados. Então seguiram para o sul e acabaram se deparando com o 500. 2 batalhões de panzers pesados que, com os únicos 3 Tiger da frente norte, junto com dezenas de Panzer IV e Stuks, acabaram com os 50, blindados soviéticos com uma facilidade notável. Na madrugada de 11 de fevereiro,
A pressão soviética continuou por mais 2 dias. Entretanto, já não havia mais nada a fazer. A Operação Estrela Polar havia sido um fracasso retumbante. Os homens da Divisão Azul perderam Krasnivor, mas criaram uma frente estável, tendo, como mencionamos antes, uma desvantagem de 10-1. Isso é realmente impressionante. Os soviéticos perderam 11 mil homens, e os 100 tanques da operação foram todos destruídos. Os dados da Divisão Azul eram mais exatos, mostrando que apenas perderam 1.127 espanhóis, e outros 1.037 foram feridos, 300 mais capturados e 91 desapareceram em ação, resultando em somente 2.553 baixas, sendo uma vitória total do eixo e permitindo que continuassem cercando Leningrado por mais um ano, até a retirada total no início de 1944. Sem dúvida alguma, esta é uma das batalhas mais interessantes de todo o conflito. Se você se interessou por essa história, provavelmente gostaria de saber a história do soldado alemão que serviu tanto à Alemanha quanto ao Mossad israelense. Clique no vídeo no centro da tela. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima. Adeus.